Olá, e aí, fanáticos por conhecimento, tudo tranquilo? Boa noite. Estou ligando aqui, devagarinho iniciando, falta um minutinho para a gente iniciar o nosso bate-papo com a Fera, com o Gustavo. Esperando o pessoal entrar, esperando aí as pessoas chegando aí para a gente conversar. A proposta hoje é falar um pouquinho de nutrição esportiva, falar de bioquímica, claro, é um vício, né? Falar um pouquinho de fisiologia com a Fera. Hoje nós temos um campeão brasileiro falando aqui, Alessandro, Caroline, e aí, Daniela, Rodrigues, muito bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Obrigada pela entrada. Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Deixa eu chamar a Fera aqui. Vamos chamar o Gustavão aqui a Fera. Vamos devagarinho entrando. Boa noite, gente. Tudo bem? Thales, tudo certo, cara? Tudo bem? Prazer, bem-vindos. Como é que tá todo mundo em isolamento, lockdown? A ideia hoje aqui, né? Então, eu falei para você, até fiz um roteirinho aqui. Tem uma pergunta particular para fazer para o Gustavo, para conversar com ele, cara. Vamos ver o que ele vai me falar sobre algumas situações lá do trabalho profissional dele. Vou esperar essa fera chegar aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, Thales, Alan, tudo na paz, tudo tranquilo? Ah, chegou a fera aí, ó. Dica. Grande presença. Boa noite, Gustavo. Beleza? E aí, rapaz, tudo tranquilo? Tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem, hein? Pô, tudo 100%, cara. Tudo bem. Sim. E as pessoas estão entrando aí, nos ouvem bem também, Roberto? Estão nos ouvindo bem aí, gente? Tudo na paz? Se estiverem Irmão, conseguindo ouvir a gente, manda aí uma mãozinha. faz um Um joinha. legalzinho, joinha pra nós. Está em Minas, né? Cara, Joinha. Aí em Minas é cara, joinha. cara, eu sou carioca, moro em Porto Alegre, agora é Belo Horizonte, daqui a pouco eu vou ficar mudo. É, me perdendo, né? É que tô tentando Ai, ajeitar aqui, mano. massa, tô pensando, todo mundo dando joinha pra gente aí, tudo legal, massa, Show de que bola. beleza. Bicho, primeira questão é a seguinte, eu vou primeiro parabenizar as meninas pelo dia de ontem, as mulheres, né, dia 8. Isso Então acho aí. que fazer um Bom. parabéns geral, né, então parabéns, parabéns muito, são mais do que merecidos esses parabéns. O segundo parabéns é pra você, né, Fera, campeão brasileiro, né, parceiro, e aí, como é que tá esse sentimento aí, cara, como é que foi essa experiência? Pô, experiência fantástica, né? Agora é Supercopa, Campeonato Carioca, já não dá tempo nem de comemorar, né? Respi- Pra próxima. respi- Não dá nem pra respirar, né? Ah, exato, exato. Acho que bom, parabéns, cara. Mais uma vez, parabéns pelo Valeu. sucesso aí. Parabéns pela Obrigado. caminhada que você tá fazendo aí no Flamengo. Tá demais, cara. Bicho, Show. pra gente começar assim, eu quero te fazer uma pergunta minha, na verdade, bem pessoal. Eu queria saber assim, ó, que mágica que você tá fazendo lá com aquele Bruno Henrique para ele pular daquela altura, meu irmão? O que você faz com aquele homem lá para ele ir a sei lá quantos metros de altura? Que fisiologia de exercício é essa, cara? Pra gente começar a Deixou, conversar, bicho. deixou o Cristiano Ronaldo no chinelo, né? Pô, meu irmão, tá de brincadeira, né? Mas e aí, cara, como é que foi? Sinistra. Ah, cara, é uma mistura de genética com treinamento, nutrição, né? A equipe no Flamengo é totalmente multidisciplinar e realmente faz muita diferença esse trabalho. Sim. Nutrição, preparação física, massagista, fisiologia, fisioterapia, medicina. E realmente aí, com isso, né, a gente consegue realmente chegar no pico de performance do cara. E o que eu acho que é mais difícil é conseguir se recuperar para o próximo jogo, né? Hoje em dia, acho que é o grande diferencial. Você não chegar no pico da performance, conseguir se manter, né? Pois é, isso é uma coisa que eu acho que eu queria te ouvir como fisiologista, Gustavo. Uma vez eu ouvi de um jogador de profissional. Na verdade, eu vi isso na televisão, o jogador comentando. Ele tá vendo o final da Champions. E aí um repórter falou: Ah, porque o jogador falando de tal disse que está 70% para essa final. E isso pode ser um problema. Aí o comentarista: Cara, não existe jogador chegar a 100% numa competição. É assim mesmo, não dá para chegar. E obrigado, Messi, pelo legal da camiseta. Cara,
Eu tenho uma brincadeira que eu faço nas minhas aulas, né? Quando a gente fala de teste máximo, né? Teste máximo é que você tem um leão correndo atrás de você, né? Uhum. Então, realmente chegar no máximo é difícil de mensurar. Então, tá 70% do condicionamento dele, para começar, a métrica já é difícil, né? Mas realmente, nem sempre você está no seu pico. É muito difícil quando você tem por exemplo, teve semana que a gente teve 3 jogos, né, numa semana. Então, pouca gente entende o desgaste físico que Sim. é realmente uma prova de, às vezes, 100 minutos, né, de E, altíssima intensidade. pois é, porque a gente está falando de alta intensidade, né? Isso é Sim, fato, né? sim, Claro, a gente está falando de alto sim, rendimento, alta performance, assim. sim. E aí, de uma forma bem simplista, e eu, claro, quero ouvir a sua fala de fisiologia, a gente tem esses marcadores clássicos que a gente ouve assim, lactato, marcador. O que mais a gente pode pensar de marcadores assim, cara? Você tem alguns que você gosta, dentre tantos. Pô, eu acho que esse é legal, esse Tem é. vários, é, né? o- Tem vários, assim, a é gente gosta muito de vários marcadores, não só marcadores, mas testes fisiológicos, tá? Então, e cada valência física vai ser avaliada de uma maneira diferente, né? Então, realmente, você tem plataforma de salto para ver a potência dele, né? Você avalia desequilíbrios entre os membros. Você, de fato, vê os marcadores para ver quanto de desgaste ele tá para o ideal dele. E assim, tem gente que. Eu vejo muitas pessoas falando mal dos questionários subjetivos, como se fosse uma coisa não científica, né? Mas na prática a gente vê que o questionário subjetivo de desgaste, de cansaço acumulado, isso também funciona muito, né? São coisas que a gente pode usar na prática. E eu vejo alguns professores aí falando mal, falando, é um absurdo usar esse tipo de ferramenta atualmente. E eu discordo, assim, é lógico, eu tento trazer o máximo de tecnologia possível, mas também eu pego essa questão subjetiva. Que no final das não, contas é como a pessoa se sente, né? pois é, isso que eu quero te falar. Por exemplo, eu trabalho aqui na FMG, a gente tem um trabalho com atletas paralímpicos. Né? Sim, E dentre algumas questões, que foi você que falou, a gente avalia dor, fadiga e estresse. E esses parâmetros são todos subjetivos, a gente pergunta para é, eles através de é, questionários. Então, isso você é. também usa no Sim, esporte sim, coletivo, você também consegue usar sim, isso. sim. Assim, as questões principais, qualidade de sono, eu acho muito importante, né? Hum. Qualidade de sono, a questão da recuperação e os marcadores de desgaste, de potência, de desequilíbrio, e ver realmente se tem alguma questão além da fisiológica, né? Aproveitando assim que você falou de sono, eu queria te fazer uma pergunta e falar para as pessoas que estão nos assistindo, mandem perguntas, aproveitem o campeão Boa, brasileiro aí à disposição aí, mandem as perguntas que eu vou falar, a gente manda direto para me ajudem a falar com essa fera aí. E uma vez, cara, você falou de sono, o Guardiola falava que diz que sono também é treinamento. Muitas vezes os jogadores exato. reclamavam daquele rodízio que ele fazia com o jogo. Ah, ele não está nem lesionado, mas não joga. É nesse perfil mesmo que você acha? É nesse alto nível? Sono é treinamento também, Gustavo? Esse é o seu ponto de Cara, com vista? certeza, assim, a gente tem que. Eu acredito muito na tecnologia, lógico, na ciência, mas eu também acredito muito no conhecimento para a saúde, né? Você ensinar a pessoa como se alimentar, como treinar, como se recuperar. Você não pode simplesmente falar, sono é importante, mas por que que é importante? O que que você avalia, né? Sono não é quantas horas você dorme. Existem vários outros, né? Duração, a regularidade, a profundidade. A E a gente. latência desse sono, Exato, isso. exato. E existem várias formas de a gente melhorar a qualidade desse sono, né? A higiene do sono não é tomar banho antes de dormir, né? Você, Sim. né, diminuir a exposição de luz antes de dormir, aumentar durante o período de manhã, variação de temperatura ao longo do dia, enfim, existem várias coisas que a gente pode usar para melhorar a questão do sono. A nutrição te ajuda nisso, cara? Com Você- certeza, assim, é, Por exemplo, eu existem vou pensar várias. assim. Pois é, eu vou te dizer assim, eu como nutricionista em área de bioquímica, o que a gente pensa classicamente quando a gente fala de sono, a gente fala de serotonina, de melatonina, a gente fala, e Uhum, aí, nutricionalmente falando, a gente fala de triptofano, claro. leite, alimentos Uhum, lácteos, que é fonte, assim. Por exemplo, existe esse night milk, que é a uhum, produção de serotonina pelo consumo de leite à noite é muito mais se você consumir leite de dia, por outros uhum. parâmetros, mas enfim. Essa conversa você também tem, ela também é valiosa. Você alcança também esse tipo de discussão com a nutrição, cara? Sim, existem algumas discussões. Essa questão do sono é uma questão que é bastante importante para a gente. Eu falo bastante com o nosso nutricionista, né, que é o Douglas. Uhum.
a questão do uso de cafeína, né? Quando a gente tem partida à noite, os jogadores optam ou não utilizar cafeína, né? E isso com certeza vai interferir na qualidade do sono dele Você, pós-partida. você é contrário ao seu uso, né? Cara, Você... então, é uma questão, assim, bem pessoal, né? Uhum. A gente sabe que nem todo mundo tem um impacto grande de cafeína antes de dormir, mas aí você tem que botar isso fica uma dica aí para quem compete, para quem usa. Você tem que pensar, você quer realmente dormir bem ou você quer ficar acordado comemorando, né, que você ganhou. Então, você pode Boa. escolher. Vou ter insônia, mas eu vou estar comemorando ou vou É, dormir você bem tá insônia, depois mas de estou não ter... feliz, estou É, tranquilão. é. Boa. Cara, pois Então é, é porque uma coisa bem pessoal, né? E assim, para atleta não profissional, o que eu recomendo, assim, na tua rotina de treinamento, eu não utilizaria cafeína num horário tarde, mas de manhã não tem problema, né? E no dia de prova, aí eu acho que vale a pena você chegar ao máximo da tua performance, de fato. porque tem até um artigo bastante interessante que dizia, diz, né, na verdade o título dele é isso, se a cafeína é um recurso ergogênico ou também é uma droga psicoativa, né, porque ela pode Uhum. gerar estresse, ela pode gerar vício, tem doses letais de cafeína, enfim, então, Sim, dependendo da sensibilidade de cada um, né. sim. Então a gente sempre tem que pensar em antídoto e veneno, ter calma com Exato. essas prescrições, né. E Aham. quando você está falando de cafeína, Gustavo, você está falando só dela anidra ou você também está pensando no cafezinho, né? No expressinho, no É, carioquinha clássico. sim, Tá falando de sim, sim. suplementação. Sim, é. Geralmente sim. Porque tem referências também, né? A questão de você usar essa cafeína líquida, a gente tem referências também, né? A Claro, gente tem claro. A gente tem que pensar dados interessantes. principalmente na quantidade, né, em miligramas de cafeína que você vai ingerir no período. A questão da individualidade, você falou, né, tem gente que responde muito bem, tem gente que não, enfim. E o mais importante de tudo, a mensagem é, tipo, não testar no dia da tua prova, da tua competição, né, você testar antes, porque qualquer tipo de suplemento, né, você tem que testar antes para ver como que o seu corpo vai reagir àquilo. Não deixar pro dia, vou guardar essa pílula aqui pro dia da prova, enfim. Porque, por exemplo, opinião, na verdade, opinião particular não, resposta particular. Eu, se eu tomo Uhum. café líquido, não a cápsula, para mim é diurético, é fato. Para mim é Sério? muito instantâneo, cara. Eu tomo café e eu tenho diurese. Cara, eu me Com a amarro, tomo anidra, direto café. com a anidra já não acontece isso tão imediatamente. Então, por exemplo, o esporte que eu mais gosto de fazer é a natação. Mas para mim é muito ruim tomar cafeína líquida antes, porque certamente eu vou ter que sair da água e não é, obviamente, adequado, né? Isso aí, então, você também não vê. Nessas cápsulas você não tem esse resultado É, também. na Isso é muito cápsula individual, não. né? É, bem individual. A cafeína tem Beleza. várias formas de utilizar, né? Sim. Até Diga, estou te ouvindo. tem casos até de supositório, absorção retal de cafeína. A vascularização ali é imensa, né? Um É, dos locais é. mais vascularizados que a gente tem, Sim, né? Perfeito. sim. Chegou uma pergunta aqui, cara, não sei se você consegue nos ajudar, aí a relação é mais com a nutrição. Se você já conversou com seu nutricionista, se tem alguma pegada assim, em relação de fitoterapia para a recuperação de jogador. Isso tem lá na prática de Fitoterapia? você? É, exatamente. Cara, eu acho que Você tem isso. alguma coisa lá? Não, lá assim eu não acompanho essa parte não, mas eu conheço várias pessoas que fazem, né? Então é bastante interessante, eu acho que pode se beneficiar para vários sentidos, né? Tem que Sim. ver com qual composto que vai ser utilizado, concentração, né? E onde vai produzir também. Eu acho que isso são as principais perguntas que você tem que se fazer antes de entrar nessa área. Vanusa dando boa noite pra gente. Vanusa, boa noite. Manda pergunta aí pro Gustavão. A gente está batendo um papo aqui sobre fisiologia do exercício, nutrição, um pouquinho de bioquímica aqui. Gente, vão entrando, vão perguntando para me ajudar a conversar com essa fera, como eu bem disse aqui para vocês. Cara, posso seguir assim uma linha mais da sua área e aí depois a Claro, gente vamos lá. caminhando para a nutrição, Vamos até lá. para a gente equalizar o conhecimento, botar todo mundo nessa jogada para partir para uma questão de comida. Ah, por exemplo, eu trabalho com esporte, mas claro, na área da nutrição, né? E muita Uhum. gente discute assim, intensidade de treinamento, via anaeróbica, aí ela fica menos lipídica, fica mais proteica, enfim. Pela fisiologia, assim, tem como você nos passar um conceito? Como é que você avalia a intensidade de treinamento? Boa, Média, moderada, alta? Como é que é esse boa. conceito de VO2 intensidade, cara? Cara, eu acho que a base da nutrição esportiva é a fisiologia do exercício, né? Uma coisa não existe sem a outra. Não faz sentido Exato. você pensar numa suplementação sem você entender o que vai estar acontecendo ali com o teu paciente, teu cliente, teu atleta. Então você vai fazer um treinamento de alta intensidade, né? Você tem que saber se vai estar sendo mais consumindo mais carboidrato, né? Menor intensidade, mais gordura. E você tem que saber também
você tem que ser intencional, né, na tua prescrição. Se você quer promover a oxidação de gordura, você vai pensar na intensidade a partir daí. Você quer promover adaptações mitocondriais, você quer aumentar, você quer o pico de performance, vou focar no carboidrato. Enfim, estou trabalhando com algum suplemento diferente. A gente estava trabalhando recentemente com corpos cetônicos, não sei se você conhece isso. Então, Sim, né, você tem um approach diferente, por aí vai. Então, você tem que entender muito bem o que está acontecendo ali na pessoa antes de sair suplementando qualquer coisa, né? Tipo, algumas pessoas pegam a fórmula mágica, isso daqui é a fórmula mágica e aplica para o cara que vai treinar força, para o cara que vai fazer ciclismo, para o cara que vai jogar bola, enfim, a gente tem que saber a especificidade da pessoa, né, a questão biológica dela e os objetivos. É aí, a partir daí, você pensar na questão nutricional. aqui chegou uma pergunta até falando nessa área que você está falando de adaptação, Gustavo. Então, o Miers perguntou aqui: após as férias dos jogadores, é mais difícil essa adaptação fisiológica? Como é que é isso, cara? Eles vêm realmente muito fora do rendimento que eles estavam antes das férias? É difícil voltá-los ao trilho? Como é que é isso, cara? Ah, cara, existe uma lenda, né, de antigamente que os atletas não eram profissionais, né, e tipo, todo mundo chutava o balde em férias. E hoje em dia, o rendimento está num nível tão alto, né, que todo mundo que está ali, não estou falando do local que eu trabalho, estou falando do esporte profissional como um todo mundo é muito profissional, né? Então não Sim. tem essa, né, existem recomendações para todo mundo, que todo mundo segue, e de modo geral eu vejo que o nível do esporte mundial é realmente muito competitivo, né? Então, eu acho que, é lógico, no período de recesso todo mundo perde condicionamento, mas é bom para o organismo ter essa recuperação, né? Eu Sim. acho que é muito importante quando a gente tem um plano, a gente tem que, a questão da preparação física, né, ter um plano anual, um plano, sei lá, bimestral, os microciclos, e nesse macrociclo ter um período não de sedentarismo absoluto, Uhum, mas sim uhum. permitir que o seu corpo recupere. E para a cabeça também é importante, né, você ter Claro. uma interrupção, digamos. E aí, dentro dessa ideia, continuando um pouco essa linha de intensidade, você falou de mais carboidrato. Então, teoricamente, na verdade, eu vou pegar um exemplo que eu gosto de usar em aula, que é a questão da maratona. Um maratonista, para fazer aqueles 42, 200 e poucos quilômetros ali, ele fica dentro dessa intensidade moderada, né? 70%, Sim, 60% do VO2 sim. dele. E aí, os Aham. sprints finais ou iniciais é que ele vai para a parte anaeróbica. Esse controle Uhum. você também consegue fazer no futebol, porque eu te pergunto pelo futebol, porque o maratona, assim, de forma, né, bem subjetiva, você consegue ter uma questão mais estável ao longo da Uhum. quilometragem. Mas 90 minutos um atleta vai do 120 a 40 de VO2 e Uhum. varia muito. Como é que é É. feito esse controle? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Dependendo da posição, dependendo do jogador, são muitas variações. Como é que é isso? Cara, essa pergunta é muito boa, assim, porque alguns esportes são mais simples do ponto de vista É. fisiológico, né? Você tem a maratona, o cara basicamente vai fazer a mesma coisa durante 4 horas, você vai deixar alguma coisa ali para queimar no final. Em algumas outras modalidades esportivas, o futebol tem essa característica, existem outros esportes que também têm essa característica, né? Que se você pensar o corpo humano como um carro, né? Que um carro geralmente usa gasolina, o corpo humano pode usar 4 combustíveis diferentes. E no futebol, assim como outras modalidades esportivas, você quer usar, né, os diferentes substratos energéticos. Você vai ter um momento de queimar gordura, você vai ter um momento de queimar carboidrato, você vai ter um momento anaeróbico. Então, a ideia principal é encher todos os tanques, treinar o corpo para usar esses diferentes tanques. E sim, existe uma variação de posição, mas não chega a ser uma coisa assim absurda. A própria individualidade do cara, eu acho que já meio que vai fazendo uma seleção natural para a posição que ele vai ter, entendeu? Assim, é uma Sim. questão meio, não é tão fisiologia, é mais filosofia, né, visando Esse negócio de posição, até vou fazer uma brincadeira contigo, né? a- Ih, me fugiu o nome. Agora, atacante do Grêmio, agora, me deu branco, o atacante do Grêmio a- agora, Diego, Diego Souza. Diego Souza. Cara, ele começou como volante, né? Você vê que a adaptação, mas é um cara que começou como Uhum. volante, hoje é atacante, né? Então, na verdade, mudou completamente a via Uhum. metabólica dele. É um cara que era muito mais aeróbico, né? Porque ele era meio de campo, Uhum. corria, e Uhum. agora é um cara muito mais teoricamente explosivo, porque ele tá jogando lá na Uhum. frente. Então, ele Muito foge um bom. pouquinho, de repente, dessa questão, né? Boa. O padrão dele, né? Porque o padrão dele Uhum. variou muito
ao longo desses Sim. 10 anos aqui, né? Aham. E uma outra questão interessante que eu queria comentar com você é o seguinte, eu botei no Instagram, claro, na época, foi lá em 2014, a Alemanha, quando esteve aqui no Rio, né, fazendo a Copa do Mundo, enfim, numa das semifinais, acho que foi a semifinal dele, acho que foi contra a Holanda, eu não vou me lembrar, né? Eu me lembro classicamente que eles comeram banana, né? Eu me lembro deles com umas caixas de banana, assim. Eu queria ver, perguntar para você assim, a gente está conversando de um time de alto rendimento, de primeiro escalão, essa alimentação simples também faz parte desse cardápio, cara? Vocês priorizam mais repositores mais importados, assim? Ou tipo, a bananinha, aquele farelo de aveia, ainda faz parte desse grupo de alimentos que os atletas usam? Você tem esse papo com a nutricionista, com o nutricionista, perdão. Sim, cara, alguns atletas que eu acompanho, né, também fora, assim, eu acredito muito na nutrição baseada em alimento, de fato, né, porque... Mas também tem uma questão da praticidade, né, de transportar, da questão da pessoa se acostumar. Eu acho que tem que ser, você como profissional, tem que saber o que que você precisa, né, precisa de carboidrato, aminoácido, eletrólitos, e a partir daí, quais opções eu tenho? Ó, eu tenho o gel, né, você gosta do gel, é possível ter o gel? Ah, não, eu prefiro o alimento possível, então, eu acho que vai bastante, primeiro de tudo, você não pode, a pessoa gosta de hambúrguer, eu vou oferecer um hambúrguer. Não, você tem que saber o que você precisa, né, do ponto de vista bioquímico, nutricional e por aí vai. E a partir daí você ter opções, né, e pensar também não só na demanda baseada em intensidade, mas também os fatores ambientais. Eu acho que o fator ambiental influenciaria muito na minha escolha do que seria interessante, um gel, uma banana e por aí vai. E seguindo essa linha de ambiental, no domingo eu faço uma brincadeirinha de com certeza eu falo sério, para instigar as pessoas a responderem uma perguntinha sobre o assunto da terça-feira do bate-papo que eu faço. Que hoje não é bate-papo, né? Hoje futebol é resenha, né? Falei, não, É. hoje não é, hoje é uma resenha, porque com futebol é resenha, é um clássico. E aí eu perguntei para eles assim, cara, como você falou de fator ambiental, eu queria ver contigo. A dieta molda VO2? E aí todo mundo falou, pô, com certeza molda. É isso mesmo, a gente consegue. Aí, seguindo adiante, eu quero ver a sua opinião pelo seguinte: por que, eu fiz essa provocação? Porque hoje se vende uma ideia de jejum intermitente, horário de jejum, restrição calórica severa, até a questão dos corpos cetônicos, você falou do beta-hidroxibutirato, né, o GoBAGB, ali, que é um suplemento que você Uhum. utiliza. Eu, particularmente, ele é muito, no meu ponto de vista, ele é muito individual. Né? Ele ainda Uhum. não é ele não é um suplemento tipo creatina, que muita gente, a maioria pode usar, um whey protein. Eu acho que ele é muito específico ainda. Muita Sim. gente tem refluxo, tem desconforto gástrico. Uhum. Nem todo organismo sabe utilizar corpos cetônicos de forma eficiente, precisa de treinamento, de biogênese mitocondrial, como você bem disse, né? Então acho que é Boa. uma questão muito importante da gente destacar. Acho que eu fiz questão de de conversar contigo para a gente bater bioquímica e fisiologia, porque é Uhum. importante a gente lembrar nisso. É um corpo cetônico que teoricamente a gente produz com déficit calórico, déficit de carboidrato, então o corpo usa isso, né? Porque não está chegando Uhum. carboidrato no tecido da hepática, você vai usar corpos cetônicos. Só que esse atleta ele tem a glicose disponível, né? Esse atleta que você ofereceu Sim. copo cetônico, ele tem muito açúcar, ele tem muito carboidrato. E eu acho que isso legal, que eu queria agora me veio um insight, queria que você falasse. Teve um paper clássico que fizeram com ciclistas que eles usaram os corpos cetônicos. Né? E eu Sim. até chamei de cetose do Instagram, que agora o Instagram está mais científico, graças a Deus, numa época eu falava assim, e a cetose científica. O que era a cetose do Instagram? Era a dieta zero carboidrato e proteínas e lipídios altos. E a dieta científica, a cetose científica, era isso: carboidratos normais, mas com a utilização da suplementação. Então, só queria ver a sua Uhum. opinião sobre isso. Essa suplementação que você está dizendo é base de carboidrato na dieta, é isso, né? Sim, sim. Assim, a questão que você falou antes, se a dieta pode moldar o VO2, né? O VO2, primeiro, a gente tem que entender como ele ocorre fisiologicamente. A gente sabe que tem um fator genético bastante importante, que vai funcionar aí basicamente uns 50%. Eu tenho vários projetos com essa questão genética, também eu me interesso muito por essa parte genética. E também, obviamente, pela parte não genética, é o que a gente pode melhorar. Tá? Então, a gente tem que entender o componente genético e a partir daí quanto que a gente pode melhorar. O componente principal vai ser o cardíaco, né? O coração bombeando sangue de fato. Mas existe a questão periférica, não adianta nada você bombear oxigênio e nutrientes, corpos cetônicos, carboidratos, se teu músculo não estiver usando direito. Né? Então, a partir de intervenções nutricionais, a gente pode tentar fazer com que o músculo
se torne, quando eu falo músculo, eu tô falando do mitocôndrio, falando de uma forma Uhum. um pouco mais simples aqui, toda vez que eu falo mitocôndrio, alguém me zoa. Ah, o Maneiraço fala de mitocôndrio, não é nada a ver, é músculo. Então, o músculo vai ficar mais eficiente para usar energia, né? Então, isso vai ter sua participação também, de, sei lá, Sim. 5, 10%. E se você está falando de alto rendimento, parece pouco, mas faz diferença, de fato. É a diferença, se a gente falasse em uma competição de primeiro, segundo, terceiro É, lugar, é entre estar no pódio ou não estar no pódio, né? exatamente, exatamente. É uma linha tênue. Mas É. então, eu vou falando então de mitocôndria, para ninguém te zoar, então falar eu de mitocôndria, quando você falou de músculos. É. Na bioquímica, que é uma fisiologia dos exercícios, a gente tem aquelas duas ideias, que é o suprimento de oxigênio e a capacidade oxidativa mitocondrial, né? Então, você tem Perfeito. essas duas forças, assim, vamos dizer, para o corpo responder bem. Não adianta É, você ter capacidade oxidativa se você não está respirando bem, ou vice-versa. Então, exato. você tem que ter essas duas ações fisiológicas e Uhum. bioquímicas para o seu corpo responder bem, né? Perfeito. Perfeito. É isso. Gustavão, eu vou te incomodar aqui, bicho. O cara está perguntando assim, ó, sobre o jejum, até quantas horas de treino, por exemplo, de corrida, né? Ele faz ultra distância, geralmente o meu treino é muito longo. Você acha que existe algum. Eu acho que essa foi a pergunta dele, a Vanusa, na verdade. Espero que eu tenha entendido bem a sua pergunta, Vanusa, sobre o jejum. Você acha que o jejum tem alguma forma de melhorar a performance, cara, no alto rendimento? Porque no caso dela, ela fala ultra distância. O jejum não no dia da prova, né? Antes da prova, você pode usar o jejum para forçar o seu corpo a se tornar mais apto a utilizar gordura, né? Porque pensando numa prova de ultramaratona, sim, você vai querer que o seu corpo use muita gordura, tá? Então o jejum vai te ajudar no período de preparação. No dia da prova, não. Você não vai ter pico de performance se tiver de jejum. Mas sim, você poderia utilizar isso para forçar o seu organismo a utilizar mais gordura, porque é muito improvável que você consiga manter a- é, o carboidrato durante uma prova de outra maratona, né? Você em pico de performance vai depender um pouco de gordura, sim. E você entende que o jejum poderia melhorar essa oxidação lipídica, então. Sim, Você- é, é uma estratégia que a gente poderia melhorar isso. Porque é uma uma maratonista. possibilidade. É uma possibilidade. Porque até o maratonista, pegando o exemplo da Vanusa, então brigadão, Vanusa, essa pessoa precisa ser leve, né? Então, ele tem que ter Sim, um percentual de gordura adequado para que não fique pesado, consiga correr e da mesma forma que ele seja eficiente. Né? Então, a gente perfeito. precisa ter todos esses controles. Porque eu até me lembro, agora Mas a eu Vanusa, vou. ela corre 200, 400 quilômetros por semana, então a capacidade de oxidação dela de gordura já está... Conhece a fera? Ela. Conheço, conheço. Que bom. Então, pô, Vanusa, brigadão aqui, cara. Valeu. Você é ultra distância, tô vendo aqui, né? É. Deixa eu perguntar, tem umas coisas. Aqui, ó, teus brothers estão falando. Periodização, essa é a sua palavra, Gustavo? É a Julinha. E aí, Julinha? Meu sonho é fazer uma live com a Júlia, mas ela nunca quis fazer uma live. A periodização é fundamental, porque você vai, né, em períodos você vai aumentar a oferta, você vai conseguir treinar numa intensidade no volume maior, e vai ter períodos de você restringir isso, você, de certo modo, vai forçar adaptações, né? Quando você tem oferta muito grande, você consegue fazer um volume de treino maior. Quando você está em restrição, seu corpo força adaptações. Então, a periodização é uma estratégia muito boa para a gente utilizar em Sim. qualquer objetivo. Essa amiga Vanusa aqui está dizendo que vai correr 1.000 quilômetros. Ela está querendo ir à Lua e voltar praticamente. Ela está dizendo que são Muito 10 dias bom. a 100 quilômetros. Então, para ela, você acha que para ela em algum momento o jejum, não agora, no momento da prova, né? Mas, e não, Sim, mas poderia fazer isso. sim, poderia fazer isso e, assim, nesses casos extremos, né, de 1.000 quilômetros em 10 dias, tem várias coisas que a gente tem que realmente monitorar, marcadores de dano tecidual, dano ósseo, se o corpo não está com um estresse acumulado muito importante, né? Então, realmente precisa de um acompanhamento bastante personalizado, né? E ela consegue se manter em aerobiose lá no oitavo, nono dia? Dá para se manter assim, Gustavo? Você consegue manter, acho que dieta também, claro. Aí eu vou defender um pouco meu peixe. A base da dieta da Vanusa, muito provavelmente, se ela quiser trazer para nós, deve ser o carboidrato. Né? Ela deve ter uma fonte boa de lipídios aí, porque você falou que ela é mega treinada, então ela Uhum. deve. Porque, na verdade, assim, aí como nutricionista, um pouco de bioquímica, só para a gente lembrar, a função primária da gordura que a gente consome é de armazenamento. Para você torná-la energética, você precisa de treinamento. Né? Isso a gente
tornar a via metabólica do lipídio mais oxidativa, eu preciso treinar esse corpo para tal. Né? Senão a obesidade não existiria, né? Então, a Uhum. gente precisa disso. Então, no caso da Vanusa ali, o foco dela é esse, é uma base imensa de carboidratos, mas também ela deve digerir com treinamento árduo esses lipídios, e é isso que você está falando. Sim, com Né? certeza. Você trabalhar. Assim, a gente fala didaticamente que alta intensidade de carboidrato, baixa intensidade de gordura, mas nunca é uma coisa só, né? É um Sim, é uma misto salada ali. e tudo ao mesmo tempo É um agora, misto. né? Exato, é uma salada. E pensando assim num volume tão grande no período curto, o limitante principal nem é a questão metabólica de gerar energia, eu acho que é mais o dano tecidual que você vai acumulando, né? Então, é, o corpo precisa estar muito adaptado para conseguir superar esse estresse, né? Sem ter nenhuma complicação Porque, por óssea exemplo, metabólica. são 10. Eu vou incomodar a coitada da Vanusa, vou incomodar, mas a gente está falando de. Ela está dizendo que usa bastante gordura, deve ser provavelmente, Uhum, deve ser gordura monoinsaturada, poliinsaturada, que o músculo esquelético ama esse tipo de gordura, né? Mas é claro. uma pessoa também que deve ter hemólise por impacto, deve ter uma questão de controle sanguíneo muito importante, né? Também. Uhum. A própria hemólise de impacto, mudança de direcionamento desse sangue para órgãos, para tecidos mais periféricos. Então, todo esse tipo de controle você precisa fazer também como fisiologista, né? Sim, sim, sim. Beleza, muito bom. Deixa eu ver se tem uma pergunta. O cara fez uma pergunta aqui, Gustavo, ver se você me ajuda também. Existe algum número, eu sei que é meio generalista a pergunta, mas existe assim o máximo de massa magra que um atleta pode ter, um percentual, um peso, um valor, para prejudicar a performance desses jogadores? Ah, esse cara pode ganhar 3 quilos, 5 quilos, ou existe, você tem esse controle, dá para fazer esse controle com atletas? Um limite de massa magra? Depois a gente fala de limite para baixo de massa gordurosa, mas no É, outro lado da moeda. O limite da massa magra também tem, então? Essa é a pergunta. Existe isso também, cara? entendi. Geralmente a gente trabalha com percentual de gordura, né? Quanto de percentual de gordura você acha o ideal. A gente, obviamente, não quer um percentual de gordura alto. E, pela nossa visão, né, você não consegue manter por muito tempo um percentual de gordura muito baixo. Aí você acaba Prejudicando tendo. hormônios, né? Tem Exatamente. problema. Exatamente. Agora, a questão de ganho indefinitivamente de massa magra, isso vai. A gente vai ter uma leitura constante da performance. A partir do momento que a gente vê que o atleta está ficando muito pesado, né, isso para algumas modalidades. Por exemplo, eu trabalho bastante com ciclismo, triatlo. A gente sabe, né, que é muito Sim. difícil você, numa prova longa, você carregar ali muito músculo. O seu próprio corpo acaba, né, queimando mais gordura também, mais músculo também. Então, e pelo próprio tipo de treinamento, né? Se você é um atleta de endurance, um jogador, enfim, você não tem como dar é, tanto tempo para o treinamento de força, né? Pois é, porque, por Mas, exemplo, eu te incomodei ali no começo do nosso bate-papo, a brincadeira com o Bruno Henrique, ele pula daquela forma estratosférica. Se começar a ganhar muito peso, ele pode perder essa performance. Ele pode ficar mais forte, mas ele também pode perder essa performance pelo próprio peso corporal de sair tanto do chão. Ou não, essas coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Você não cara, conseguindo controlar isso. isso vai muito da adaptação do músculo da pessoa, perfil É, de fibra também, porque sim. você vai ter mais fibra para te impulsionar, mas você vai ter mais peso para levantar. Então, é uma questão muito dinâmica, realmente, da relação da potência do atleta, né? Beleza. Voltando então às questões nutricionais, então, que a gente estava discutindo ali, a gente acabou saindo para a linha. Ah, carboidratos, você falou do nutricionista do Flamengo. Como é que é a sua relação? Aí eu queria conversar um pouco com você agora para alunos, galera que está ouvindo da graduação. Como é que é a relação você com o nutricionista do Flamengo? A questão multidisciplinar, esse atendimento, vocês têm reuniões, vocês batem papo juntos, você tem um round de discussão com eles, vocês trocam, eu trouxe o Bruno Henrique, a gente estava falando, brincando dele, conversa. Como é que é essa relação de vocês no mercado, dentro do clube, assim? Não precisa contar Cara, segredos, né? Claro, né? com todos os nutricionistas assim que eu acompanho, seja no Flamengo, fora, né, eu sempre tenho uma relação muito próxima, né, porque a gente tem que realmente entender o que está acontecendo, não só de composição corporal, mas de estratégia nutricional e, e a questão do estresse também. Né? Por exemplo, uma pessoa com estresse, com restrição calórica, automaticamente isso pode impactar na qualidade do sono, nos índices de fadiga, de estresse crônico. Então, a gente tem que saber o que realmente está
está acontecendo, está sendo feito. Então, é um trabalho totalmente próximo, né? Porque eu gosto muito da sua fala, eu estou te provocando até com esses conceitos para a gente mais básicos, depois mais profundo, pelo seguinte, muita gente às vezes sobrepõe as condutas do alto rendimento no desportista, e elas não casam, né? Por exemplo, você está falando de gestão calórica, você até mesmo disse algumas questões de jejum, melhorar a oxidação lipídica, mas vamos ver, vou contrapor a sua fala, eu não vejo isso como vantagem quando estou falando de desporto. Eu acho que quando uma pessoa faz esse jejum, quando é um desportista, quando está buscando qualidade de vida, eu não sei se ele teria esse benefício da oxidação lipídica. Eu acho que ele seria muito mais desidrataria, perderia muito mais glicogênio, aminoácidos circulantes, então teria uma proteólise. Né? Então, acho que eu queria ouvir de você assim, existe realmente uma diferença entre alto rendimento e desporto? Você como fisiologista enxerga também, é clara essa diferença para você de uma conduta assim, completamente diferente de um e de para outro? Assim? Cara, eu acho que isso vai muito para o ponto de tempo disponível para você se dedicar, né, a treinar, a recuperar, a fazer tua comida, a fazer, tipo... Né, um atleta profissional, quando ele não está treinando, ele está descansando com a família, fazendo coisas pessoais. Um atleta amador que treina em nível profissional, quando não está treinando, está trabalhando. Então, automaticamente acaba dormindo menos, né, tendo menos tempo para relaxar a cabeça. E isso, com certeza, vai impactar, né, no rendimento dele. Então, automaticamente, isso já passa, né, a visão que você não pode, além do estresse do treino, ter tantos outros fatores estressores. Né? Restrição de carboidrato, de alimentos, de sono e por aí vai. Então, vai muito uma questão de entender, né, a rotina da pessoa, a individualidade, os objetivos. É lógico, se você tiver um cliente que, pô, trabalha 10 horas por dia, mas quer fazer um triatlo, o sonho da vida dele é fazer triatlo, você vai fazer o máximo para ele conseguir fazer a melhor prova possível, né? E se isso incluir alguma restrição em algum momento, pode ser uma possibilidade, sim, mas periodizando. Porque hoje está muito na moda falar dessa restrição para todos os públicos, né? E aí eu, como nutricionista, sempre vejo as pessoas, carboidratos noturnos, eu tenho medo de utilizar carboidratos noturnos, que é um perigo. Vou usar mais proteína. Tem muita desinformação, né? Eu acho que isso que eu falei, a gente falou no começo da live, de ter um papel de educador, né? De saúde, eu acho que é muito importante. É super comum, já acompanhei várias pessoas que estavam em déficit energético crônico, né, e não sabiam. Então a pessoa estava com dor contínua, não conseguia dormir direito, né, fazia crossfit 1, 2 vezes por dia, se alimentava super mal, quantidade de calorias muito baixa, né, e ficou em estresse crônico, desenvolveu problemas ósseos, enfim. Então essa questão da quantidade de caloria, quantidade de carboidrato, é muito importante a gente monitorar. Então, o treinador, o fisiologista, o profissional que acompanha tem que entender realmente o que o nutricionista está fazendo, ou então a ausência de nutricionista. Né? Porque é muito comum o cara pegar uma dieta lá, fazer, tentar acompanhar. E... Você sabe que os atletas paralímpicos que eu atendo aqui na UFMG, eles estavam treinando, mas há algum tempo sem acompanhamento sistêmico de profissional direcionado para eles, assim. E você vê, acho que parece ser uma coisa meio padrão, queria até ouvir sua opinião. De uma forma geral, as pessoas comem menos do que precisam para o treinamento, né? A gente vai lá nos guidelines de carboidrato, é de 3 gramas até 10 gramas por quilograma de peso corporal. E dependendo, se você pegar a sua amiga Vanusa, aí, ela deve chegar a 13, 14 gramas numa pré-competição fácil de carboidrato. Mas de uma forma geral, as pessoas têm medo desse carboidrato, né? Os atletas chegam no futebol também com esse medo, é perfil também nessa área? Não é isso, né? É diferente, né? Não. Porque eu vou te confessar, eu joguei futebol base, né? Eu não me profissionalizei. Mas eu joguei no Rio, eu joguei no Vasco, eu joguei no Sul, joguei no Inter e no Flamengo, no Inter e no Internacional, no Grêmio. E a gente via, na verdade foi na década de 90, século passado isso. Era muito crua a ação do nutricionista. Na verdade eu só tive nutricionista, cara. Eu lembro claramente isso, que foi uma das coisas que me fez seguir a linha para a nutrição esportiva. Em 1994, eu morei em Mojimirim, joguei lá no Mojimirim, lá no Wilson Fernandes de Barros, lá naquele estádiozinho do interior de São Paulo. E lá foi a primeira vez que eu tive contato com um nutricionista, que eu tive consulta com um cara lá, era outro homem, curiosamente, em 1994.
Era início, Maneiro. acho, vamos pensar início da noção esportiva. Mas você vê que é pouco, né? Agora que está É, melhorando, o status está mudando, está com evoluindo, certeza. mas ainda é muito cru, né? Por exemplo, eu Uhum. tenho um projeto aqui na FMG, Gustavo, com o Cruzeiro na base. Ah, Então maneiro. o Rafael, se quiser dar um oi aí, brother, ele viu que Na ele estava no Toca, começo, Toca da lá na Raposa. Toca da Raposa. Então eu tô Toca com os. 2, né? Toca A 2. Toca do. Ah, é muito bom, Conheço. garoto. Tá em casa, né? Então eu A vou lá na estrutura é Toca incrível, 2. né? Eu conheço lá. Cara, eu tô conversando com o Thiago, que é o médico, e mais o Rafael, que é o Rafael Costa, que é o nutricionista. Os caras são, Uhum. primeiro os caras são feras, assim como você, os caras são mais feras. E a estrutura da Toca da Raposa tá É, animal, assim, cara. A é, molecada tá com uma estrutura demais, assim. é. E aí a gente tá trabalhando com essa ideia de Maneiro. ofertar polifenóis, ofertar carboidrato. Ó, chegou a fera aí. Rafa, fala alguma coisa aí, me dá uma moral aí, Fala, Rafael. Rafa. Entra na resenha aí, brother, me dá uma força. Eu E conheço aí o a gente Tani, que trabalhava na base por bastante tempo. Foi um dos caras que desenvolveu esse projeto aí. Muito bacana. Pois é, e aí a ideia lá é essa, tentar mostrar para essa molecada a importância desses carboidratos, o uso desses polifenóis, a gente vai utilizar polifenóis da base da uva, enfim. Uhum. E isso, eu acho que isso aqui é interessante, que eu queria, na verdade eu vi, bater um papo contigo, assim, como é que está a ciência dentro do esporte? Você consegue levar pesquisa para dentro do Flamengo, cara? Dá para fazer pesquisa lá? Ah, cara, eu acho que em qualquer lugar você consegue desenvolver pesquisa, né? É lógico que no ambiente que você trabalha na UFSG é muito mais fácil você sistematizar um protocolo, né? Quando a gente Uhum. está trabalhando com pesquisa na prática, seja no futebol ou qualquer outro esporte, né? Você fica, não preso, mas você tem que se adequar a uma rotina, né? Lógico que isso não vai ser um ambiente ideal para você testar hipóteses, mas sim você pode fazer estudos observacionais muito interessantes, que só na rotina da prática realmente você vai ver o ambiente de fato como ocorre, né? Então, Sim. tem um ponto positivo e um ponto negativo. Entendi. Você vê aqui, ó, a Vanusa ajudou a gente de novo para falar um pouquinho do cabo. Ela falou assim: já perdi 4 quilos em 24 horas, cara. E aí ela não tinha. Você vê que no começo da profissão dela, tá dizendo aqui, da corrida dela, ela não tinha acompanhamento. E tem momentos que ela não consegue comer absolutamente nada durante, né? Que é É, é. difícil, né? Você tem Aí que até. forçar o teu corpo a beber líquido, a comer, né? Você tem que aprender a comer durante a prova. É muito comum a gente pegar. Eu falei da questão ambiental porque o calor vai influenciar muito, né, na questão gastro. Então, se você for treinar, competir num lugar quente, você tem que forçar o teu corpo a conseguir, né, absorver alimento nesse ambiente. Sim. Então, realmente é um problema não só de perda de alimento, quer dizer, essa perda de peso também vem um componente importante de perda de líquido, né? Uhum. Então a gente tem que entender quanto de líquido a gente tem que repor. Uma coisa que eu me preocupo muito é na reposição do líquido sem os sais, né? Por exemplo, se você perde 4 quilos, você resolve beber 4 litros d'água, água pura, sem sais, você pode entrar num quadro de hiponatremia, tá? Que é potencialmente fatal, né? Então, de fato, a gente precisa entender o que está sendo perdido, o que a pessoa precisa repor ao longo da prova, tá? Então deixa eu só te interromper, que um cara perguntou aqui sobre. O Arthur perguntou sobre água de coco. Seria uma alternativa? Perfeito, Ele água de perguntou: coco é maravilhoso. o que você acha? Tá no Rio de Janeiro, Perfeito, tranquilão? É perfeito. uma. Ele falou, na verdade, vou até falar aqui para ele. Ele falou que ele se mudou para a praia por causa da Covid. Vamos pensar então um copo meio cheio. Que bom, Arthur, que você conseguiu. Um dos melhores repositores hidroeletrolíticos, Gustavo, na sua opinião? Sim, sim, gosto muito. Beleza, muito bom. Cara, a gente está chegando no finalzinho aqui. Se quiserem mandar mais umas perguntinhas, eu tenho mais uns 4 minutinhos aqui para a gente conversar. E aí Boa. vamos só encaminhando para o final e esperando outras perguntas. Então, nessa ideia de calor, cansaço, você foi super a favor dessa pausa do futebol nos 25 minutos ali. 25 minutos no primeiro tempo, parar para tomar uma água. Isso para você foi uma power, então, cara. É importante. Né? Principalmente, né, pensando em competição 2 da tarde, 4 da tarde no Rio de Janeiro, né, que faz sensação térmica de Exatamente. 50 graus. É. O Rio de Janeiro não é para amadores, né? Tem um o Rodrigo está te perguntando, Gustavo, se você muda algum raciocínio dentro dos seus controles, seus parâmetros, quando as competições do seu time são acima de 3.000 metros de altitude, lá em cima. Cara, essa pergunta é muito boa, né? Assim, quando a gente pensa em altitude,
tem um componente muito importante do transporte de oxigênio, né? Então a gente vai pensar em hemácia, pensar em, por exemplo, uma possibilidade de suplementação de ferro, né? Enfim, estratégias para você tentar aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. Então, qualquer coisa que aumente, né, o transporte de oxigênio vai ser ótimo. E é lógico que quando pensa em esporte de alto rendimento, a gente não pode fazer qualquer estratégia, né? Existem várias abordagens que são consideradas doping que a gente não pode fazer, né? Aquele doping biológico, você tirar as hemácias e repor, ainda se faz, ainda se discute isso, ou isso é uma coisa muito antiga, cara? Não, isso daí, a galera da bike tem, né, um histórico recente de casos de... O problema é que é muito difícil você pegar no doping. Eu trabalhei bastante tempo no Ladetec, trabalho no Ladetec, que é onde funciona o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, né? E você detectar variação de hemácia exógena é muito difícil, né? Ou então o uso de eritropoetina também é bastante difícil. Mas sim, existem alguns esportes que, mesmo a gente não tendo evidência científica tão contundente dessa melhora, a galera... Eu estava até lendo um livro que um grande amigo me deu aí, sobre... É como se fosse uma biografia do Lance Armstrong. Circuito de Mentiras. Eu tô começando a ler o livro. Eu li, cara, maravilhoso. É. Você tirou as palavras da minha boca. Eu digo para todo mundo ler esse livro. Eu devorei, acho, em 3 dias. E tá gostando do livro, cara? Curtindo. Chegou o Rafa Prestes aí, me chamando de Xavier, aí, falar. E esses sintomas do mal da altitude, tem alguma coisa? Só para a gente terminar, a última pergunta aqui. Esse mal da altitude, existe alguns sintomas específicos para isso, Gustavo? Sim, o que acontece? Quando a gente chega na altitude, né, a gente começa a ter menos oxigênio, né? Então, vou explicar a fisiologia, não fiquem ofendidos. Você começa a hiperventilar. Quando você hiperventila, você está respirando mais para tentar pegar mais oxigênio, mas ao mesmo tempo você está perdendo mais gás carbônico, né? O teu organismo perdendo muito gás carbônico, vai mudar o pH. Essa mudança de pH vai dar dor de cabeça, mal-estar, etc. Então a questão é, ou chega o mais próximo possível, quem está ouvindo a gente, por exemplo, a Vanusa, se for competir na altitude, ou você chega em cima da hora da prova, que você não vai ter essa modificação metabólica do teu pH, ou você tenta chegar pelo menos uma semana antes, né? Existem estratégias que podem ser feitas, por exemplo, diuréticos específicos de bases, né? Para justamente equilibrar o pH. Isso você tem que fazer com acompanhamento médico, né? Mas sim, ou você chega o mais antes possível, ou chega em cima da hora para justamente não ter essa compensação metabólica. Eu atendi uma maratonista que ela foi fazer no deserto do Atacama. E ela foi com uma semana antes. Essa prova é clássica. É clássica. Ela foi lá fazer e foi maravilhoso. Foi uma experiência ímpar para nós dois. Eu como nutricionista, ela como atleta, temos um resultado muito satisfatório. E a gente fez uma semana. Que ela aproveitou para fazer, claro, uma tripezinha, um turismo, né? Então a gente, então faz uma semana de adaptação. Até a gente fez um ciclo de creatina, usamos betalanina para ela. E tivemos resultados muito satisfatórios, além do controle da hidratação. Dosar o hematócrito, é interessante você entender o hematócrito da pessoa antes de... Né? Pô, animal. Cara, perfeito, como sempre. Gustavo, eu tô começando devagarinho a agradecer a sua presença. Valeu, cara. Prazer estar aqui. O prazer foi muito meu aqui. Eu ouvi dizer que os atletas que morreram quando subiram o Everest. Não foi na subida, mas sim na descida. A sua amiga Vanusa está provocando. O problema do Everest não é quando sobe, é quando desce? Cara, é questão de tempo de exposição, né? Tudo. Então, ela perguntou se você sabia algo sobre isso. Tudo é tempo de exposição, né? Eles chamam de zona da morte, né? Acima de 8.000. Quanto mais tempo você passar com uma diferença de pressão de oxigênio quase nula, vai ter um impacto muito grande no teu organismo. Sim. Perfeito. Rafa, vamos fazer um ciclo aí, Rafa, de levar para altitude. Ou o Prestes está falando aí. É Rafael esse também? O RG Prestes também é Rafael? Então valeu. Rafael, prazerzão aí, cara. Me segue aí também, vamos afunilar mais, vamos provocar mais esse Gustavo aí, meu irmão, tá bom? Cara, prazerzaço falar com você. Parabéns mais uma vez pelo sucesso. Obrigado a todo mundo que estiver aí assistindo a gente. Segue lá o Rafa, me segue. Se tiverem dúvida, manda pra gente. Manda aí que a gente está à disposição. Fica com Deus, meu irmão. Abraço. Abraço, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu.